Uma boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da série comemorativa aos 150 anos do Centro de Excelência Ateneu Sergipense. Hoje, a temática da nossa live aborda a disciplina História no Ateneu Sergipense, tá certo? Lembrando sempre que essas lives são iniciativa do Centro de Educação e Memória do Ateneu Sergipense, coordenado pela professora Eva Maria Siqueira Alves. O convidado de hoje para a nossa live será o Antônio Monte. Deixo aqui a observação que o professor Willenberg não poderá participar dessa live por razões técnicas, tecnológicas que inviabilizaram a sua participação neste momento. Para discorrer sobre a disciplina de História hoje, a gente tem um pesquisador que é o Marcos Monte. É interessante a gente conhecer um pouquinho da biografia do nosso convidado, que vai discorrer sobre a disciplina História. O Marcos Monte é mestre em Educação pela Universidade Federal de Sergipe, pós-graduado em Ensino de História em Novas Abordagens pela Faculdade São Luís de França, é graduado em História, licenciatura pela Universidade Tiradentes, professor da Rede Pública Estadual de Ensino em Sergipe, licenciando atualmente no Centro de Excelência Leandro Maciel, na cidade de Rosário do Catete. É membro também do Grupo de Pesquisa Disciplinas Escolares, História, Ensino, Aprendizagem. Então, a gente pode estruturar a nossa live deixando o professor Marcos Monte. Primeiro, professor Marcos, seja muito bem-vindo, tá certo? Você vai dar sequência a um trabalho que a gente tem iniciado já com a professora Sayonara, cujo livro foi divulgado na live anterior, que trata especificamente de arquivos escolares, tá certo? É interessante, como coordenador do programa editorial da SEDUC, eu que estou mediando essa live, digo a Sergipana, anuncio à Sociedade Sergipana que o Marcos também tem uma obra que foi selecionada através do edital, que trata especificamente de obras que abordam o tema Ateneu Sergipense. Então, a gente vai ter a oportunidade, nesse instante, professor Marco, de poder ouvir o senhor falar da sua pesquisa, que já é também uma maneira da gente divulgar o que nos aguarda em sua obra a ser lançada através do programa editorial da SEDUC, tá certo? Então, professor Marcos, eu sugiro que o senhor fique à vontade, sinta-se em casa. Essa live é uma live em que a gente se descontrai, a gente conversa sobre o Ateneu, a Sociedade Sergipana tem informações especializadas que decorreram de pesquisas interessantes. O senhor tem entre 20 e 30 minutos para ficar à vontade e abordar tranquilamente sobre o trabalho do senhor. E, após a sua apresentação, a gente abre para as perguntas ou colocações que devem aparecer no chat da live, tá certo? As pessoas que tiverem curiosidade, perguntas, lançam lá, por gentileza, e a gente vai acompanhando. Tudo bem? Tudo bem. Fique à vontade, professor Marcos, o espaço é todo seu. Obrigado, Sidney, pelas palavras. Boa tarde a todos e a todas. Satisfação imensa falar com vocês. Então, eu gostaria de iniciar agradecendo, a oportunidade, agradecer a professora Eva, que fez o convite, que tem uma participação muito importante aí nessa obra. Ela foi orientadora da minha dissertação, e, de certo modo, contribuiu valiosamente para os resultados, esses resultados finais. Então, queria agradecer de coração a professora Eva, pelo trabalho que ela vem desenvolvendo aí à frente dos SEMAS, à frente do Grupo de Estudo, Pesquisas Escolares. Então, queria agradecer também a oportunidade que a SEDUC nos ofertou em fazer esse edital, em fazer com que a gente tivesse a possibilidade de publicar a nossa dissertação, o nosso trabalho, que agora se transforma em livro. Então, isso é gratificante. Acredito que, se outros editais surgirem, outros professores também poderão ser agraciados. Acredito também que o ensino público, o professor da escola pública, ele necessita muito desses incentivos. Então, é muito importante a iniciativa da Secretaria de Estado da Educação, da SEDUC, e queria agradecer também ao professor Magno, pelas colaborações no trabalho, como também por ter sido responsável pela construção aí
colaborativa, né, dessa obra, certo? O professor Magno gentilmente aceitou aí o nosso convite para escrever aí, né, uma parte aí do nosso livro, tá certo? Então, me sinto muito grato, muito honrado, né, dele ter aceitado esse convite. Bom, gente, a nossa obra, né, o nosso trabalho, a nossa pesquisa, ela é pautada basicamente em uma disciplina do Ateneu Sergipense, certo? O nome do nosso trabalho é Dos Lentes aos Compêndios, o ensino da disciplina História no Ateneu Sergipense, tá certo? Então, as questões que levaram nós a pesquisarmos essa disciplina aí, né, elas vão por uma longa história aí. Se eu for contar para vocês, vai demorar muito, certo? Mas eu posso resumir ao máximo. Bom, então, tudo se inicia no ano de 2015, quando eu vou participar do grupo de pesquisa da professora Eva, né? E lá chegando, eu me deparo com uma série de pesquisas já realizadas, com uma série de trabalhos já prontos. Então, o direcionamento foi mais ou menos por esse caminho, né? Seguindo basicamente o que já existia. Então, tomei uma noção e busquei, né, me apropriar da disciplina de História do Ateneu Sergipense, né? Eu, como sou formado em História, puxei sardinha, claro, para a minha área, né, Sidney? Então, nós buscamos pesquisar, certo? A disciplina de História como uma maneira de tentar apresentar ou tentar descobrir como era que funcionavam essas aulas, quem eram os professores, quem eram as pessoas, né, que se tornaram professores. Então, todos esses questionamentos aí nós fomos colocando, né, na pauta, fomos enxugando, né, até o ponto de nortearmos a nossa pesquisa a partir de 3 questionamentos, tá certo? Que serão eles: como era organizada a cadeira de História no Ateneu Sergipense entre os anos de 1875 e 1890? Quem foram os primeiros professores da cadeira de História a atuarem na instituição? Quais os compêndios de História do Brasil utilizados na instituição dessa disciplina, na instrução dessa disciplina no Ateneu Sergipense entre os anos de 1875 e 1890? Então, essas 3 perguntas aí vão nortear a nossa pesquisa, vão fazer com que a gente, de certo modo, vá discorrendo sobre esses temas, tá certo? O conceito que nós buscamos utilizar para o desenvolvimento dessa pesquisa foi o de disciplina escolar de Chervel, tá certo? Então, a partir desse conceito, nós tentamos nos apropriar da melhor maneira possível e discorrer, né, ou desenvolver o nosso trabalho também da melhor maneira possível, certo? Então, recorremos basicamente a 2 das constituintes apontadas por Chervel, certo? A figura do professor e os exercícios representados a partir dos manuais, né? Para quem não tem conhecimento ainda da nossa pesquisa, mas em breve terá essa oportunidade de conhecer, de ter acesso a essa pesquisa, nós trabalhamos tanto com a figura do professor, como com a questão dos manuais que eram utilizados, dos livros, dos compêndios que eram utilizados no século XIX, certo? Então, a nossa pesquisa, ela vai, de certo modo, apresentar as primeiras propostas de compêndios, ou seja, de livros que nós vamos ter no final do século XIX. O que era que o professor tinha para utilizar como material didático em uma aula, certo? Então, as dificuldades eram imensas, vocês irão perceber, né, a partir do momento que tiverem acesso a esse conteúdo, a essa pesquisa. Tá certo, gente? O marco temporal estabelecido para a nossa pesquisa foram os anos de 1875 e 1890. 1875, por ser o ano, né, em que vai ocorrer o primeiro concurso para a cadeira de História do Ateneu Sergipense, tá certo? E 1890, que vai ser o ano que vai ocorrer o segundo concurso. Por que eu estou falando em concurso? Porque naquele período era muito comum o professor ingressar, certo, em uma instituição a partir de um convite, a partir de uma nomeação por meio do governo provincial, tá certo? Então, esses concursos irão simbolizar uma mudança, né, uma ruptura nesse processo aí de entrada de um professor ou de um profissional, certo, no magistério sergipano, principalmente no ensino secundário, certo, gente? Então, o nosso livro vai ser dividido aí em 3 capítulos, ok? O primeiro deles vai ser a cadeira de História no Ateneu Sergipense, onde nós vamos falar sobre a trajetória da disciplina de História, certo? Desde o princípio, lá no Liceu de São Cristóvão, até chegarmos ao Ateneu Sergipense. Nós iremos perceber que, no transcorrer desse percurso aí, o ensino secundário sergipano passou por muitas dificuldades, até se firmar em 1870, quando é fundado o Ateneu Sergipense, que vai entrar em funcionamento em 1871, tá certo? Então,
Durante esse primeiro capítulo, nós vamos falar sobre a trajetória da disciplina de História, as instituições em que essa disciplina, né, esteve presente aqui no ensino secundário em Sergipe, né, mais precisamente, vamos dizer que foram 5 lugares, certo? O Liceu de São Cristóvão, o Colégio Público de Laranjeiras, o Colégio Nossa Senhora do Amparo, o Liceu Sergipense e, enfim, o Ateneu Sergipense, certo? Então, a disciplina História, ela esteve presente nessas instituições aí que foram criadas, pouco tempo depois foram fechadas por uma série de dificuldades, certo? Então, de 1847 a 1870, nós vamos ter a criação de colégios, de escolas, que pouco tempo depois do início do seu funcionamento, acabam fechando as portas por uma série de dificuldades, certo? Eu vou apontar em minha pesquisa que uma das principais dificuldades encontradas pelo ensino secundário e que podem, de certo modo, apontar o motivo desse fechamento repentino das escolas ou muito rápido dessas escolas, vai ser a constante mudança de presidentes na província que nós vamos ter, certo? Então, muda o presidente, muda a mentalidade, tá certo? Então, nessa sequência aí, nós vamos ter vários presidentes, mais de 20 presidentes em um curto período. Então, isso é muito ruim para a administração pública, né? E para a educação nem se fala. Então, essas instituições, né, lá do Liceu de São Cristóvão, o Colégio Público de Laranjeiras, o Colégio Nossa Senhora do Amparo, a Instância, né, o Liceu Sergipense, que foi criado em Aracaju e pouco tempo depois foi fechado, e o próprio Ateneu Sergipense abrigaram a disciplina História, tá certo? E que, de certo modo, deram uma contribuição para o fortalecimento dessa área aqui em Sergipe. É importante lembrar, ou passar para vocês, que a disciplina de História, desde o final da década de 50, era exigida nos exames preparatórios, principalmente para os cursos de Direito e para os cursos de Medicina. Aqui nós tínhamos 2 grandes centros aqui próximo a Sergipe que ofereciam esses cursos, né? O curso de Direito no Recife, aqui em Pernambuco, né? Esse do lado, aqui do lado, do estado quase vizinho ao nosso Sergipe, e aqui, certo, na nossa vizinha Bahia, nós tínhamos o curso de Medicina, certo, gente? Então, essas 2 faculdades, aí elas exigiam, né, como requisito para a entrada em seus cursos, em suas cadeiras, o conhecimento histórico, tá certo? Então, a história passou a ser uma necessidade a partir do final da década de 1850, tá certo, gente? Então, o segundo capítulo, nós vamos discorrer aí sobre o ensino de história por meio da Cátedra de Profissionais Liberais, certo? Então, esses nomes foram escolhidos de forma proposital, certo? O profissional liberal, na realidade, era o professor, né, do século XIX, do final do século XIX. Então, nós não tínhamos pessoas formadas em história. Nós tínhamos pessoas que se apropriavam do conteúdo e iam para a sala de aula, né, lecionar da melhor maneira possível, certo? Então, nesse segundo capítulo, nós vamos apresentar quem foram essas pessoas, né, responsáveis por passar os conhecimentos históricos para os alunos, principalmente do Ateneu Sergipense, né? Então, nós vamos perceber que, dentre esses profissionais liberais, nós vamos ter médicos, juízes de paz, dentistas, pessoas que, de certo modo, faziam parte daquela sociedade, tinham uma profissão, mas também não abriam mão, né, de lecionar, de apresentar os seus conhecimentos para a sociedade. Naquele período do século XIX, ser professor era uma espécie de orgulho, certo? Você estava mostrando ou tendo um prestígio perante a sociedade. Então, muitos desses professores escolhiam o magistério, de certo modo, para terem, né, essa noção, para terem esse prestígio, para serem reconhecidos na sociedade, certo? Então, nós vamos ter 3 professores que nós vamos apresentar e trabalhar sobre eles no segundo capítulo. Serão os professores Rafael Arcanjo de Moura Matos, tá certo? Ascendino Ângelo dos Reis e José João de Araújo Lima. Esses 3 professores tiveram, em épocas diferentes, é claro, mas de 1871 até 1890, né, tiveram uma contribuição muito importante no Ateneu Sergipense. Rafael Arcanjo de Moura Matos, que é o primeiro que vai ofertar a disciplina de História no Ateneu Sergipense, ele foi um professor, né, da disciplina de História, mas que nós, infelizmente, não conseguimos, em nossa pesquisa, saber ao certo qual foi a sua formação. Eu procurei nos documentos referentes aos formandos do curso de Direito no Recife, referente aos formandos do curso de Medicina na Faculdade de Medicina da Bahia, mas não achei nada que se referisse, né, a Rafael Arcanjo de Moura Matos, nem aqui nos documentos
relacionados ao nosso estado, eu consegui encontrar pelo menos um indíciozinho que nos ofertasse ou nos oferecesse uma luz, né, para que nós descobríssemos qual a profissão desse rapaz, qual a sua formação, melhor dizendo. Então, Rafael Arcanjo de Moura Matos, ele pode ter sido um professor convidado, certo, a partir do governo provincial para lecionar história. Mas, como assim era qualquer um? Não, naquela época, no século XIX, tinha a questão do notório saber, certo? Então, esse notório saber não era medido pela pessoa em si, mas pelos outros que julgavam que você tinha um conhecimento e tinha condições, né, de dar essa aula, de lecionar uma determinada disciplina. Então, Rafael Arcanjo de Moura Matos, ele certamente ou possivelmente, né, ele pode ter sido indicado dessa maneira. Já os outros dois professores que nós vamos trabalhar, o Ascendino Ângelo dos Reis e o José João de Araújo Lima, eles são professores de história no Ateneu Sergipense, mas que tinham como formação a medicina, certo? O Ascendino Ângela dos Reis, o nosso querido professor Valdinei, que deve estar nos assistindo, vai discorrer muito melhor sobre ele, certo? Na próxima live que ocorrerá, porque ele também foi professor de inglês no Ateneu Sergipense. Então, era algo muito comum um professor de uma disciplina também ofertar outras disciplinas, né, dentro da mesma instituição. Então, eram pessoas que, de certo modo, tinham um conhecimento muito vasto, né? Imagina você ser professor de inglês e de história ao mesmo tempo. Eu certamente não teria essa capacidade de ser professor de inglês. Talvez um pouquinho de espanhol se estudasse muito. Então, Ascendino Ângelo dos Reis, tá certo? Era médico e esteve também lecionando a disciplina de História no Ateneu Sergipense. O terceiro professor que nós vamos falar nesse segundo capítulo vai ser José João de Araújo Lima, né? Esse professor teve uma carreira muito curta, infelizmente, né? Como nós vamos relatar na pesquisa, ele passa no concurso de 1875, que vai ser o primeiro concurso para a cadeira de História, mas pouco tempo depois, infelizmente, ele vem a falecer, né? Por uma doença comum naquela época, tá certo? Então, ele morre, mas deixa, de certo modo, para nós uma certa sensação de que ele foi uma pessoa muito importante, uma pessoa muito querida, certo? Nos documentos que nós utilizamos, como o primeiro livro de atas do Ateneu Sergipense, vai estar lá relatado o luto, né, pela morte do professor Ascendino, do professor José João de Araújo Lima, vai estar o lamento dos colegas de profissão, né, como também nos jornais da época, né, como o Jornal do Aracaju, nós vamos ver, né, algumas publicações dizendo que ele foi uma pessoa memorável, uma pessoa muito querida na sociedade daquele período. Para você ter uma noção, Sidney, quando ele foi aprovado no concurso para professor de História, os alunos foram até a sua porta em forma de passeata, certo? Com a banda de música da polícia para homenagear, né, esse professor por ter conseguido passar no primeiro concurso para professor de História do Ateneu Sergipense. Então, de certo modo, ele era uma pessoa que tinha uma representatividade, era uma pessoa muito querida perante aos seus alunos, como também perante aos seus pares naquela instituição, certo? Então, falamos sobre o primeiro capítulo, sobre o segundo, vamos falar sobre o terceiro capítulo, né, dessa pesquisa, né? Sobre o que nós falamos, né, a respeito do livro didático. Bom, vejam só, nós tentamos tentamos a partir dos indícios, tentar desvendar quais foram os compêndios utilizados, tá certo? No Ateneu Sergipense, entre os anos de 1871 e 1890. Não foi uma tarefa fácil, porque é muito difícil, né, nós encontrarmos livros do século XIX, principalmente em condições que nos permita, né, a folhear ou ver o conteúdo, né, que contém esses compêndios, como eram chamados lá no século XIX. Certo? Então, nós fizemos uma busca muito grande aqui, principalmente na Biblioteca Epifânio Doria, né, lá com a ajuda do senhor Pedrinho, né, que tentou nos auxiliar encontrando um livro desse aí, mas não conseguimos lograr êxito. No entanto, certo? O pesquisador não pode perder jamais as esperanças, né? Então, nós tentamos de todas as maneiras encontrar esse livro em um leilão virtual. Eu consegui descobrir quem tinha comprado um livro, certo? Escrito por um dos professores do Colégio Pedro II. Então, eu entrei em contato com esse camarada lá no Ceará, tá certo? E consegui comprar o livro das mãos dele. Então, imagine a aventura, né? Que foi para chegar a ter esse livro em mãos e tentar discorrer alguma coisa sobre ele. Infelizmente, o tempo que tivemos durante o período da pesquisa, né, não foi
o suficiente para que pudéssemos destrinchar, fazer mais coisas a respeito do livro. Até porque, como eu falei, aqui foi já aos 90, mais ou menos, do segundo tempo, que nós conseguimos, né, encontrar esse livro. Então, esse livro chegou para mim e nós tentamos, da melhor maneira, apresentar, tentar mostrar como ele era confeccionado, como ele era escrito, quais os padrões, quais os requisitos, né, que aqueles autores possuíam naquela época. O que nós conseguimos entender é que os autores do século XIX e até início do século XX, eles eram basicamente autodidatas, eles não seguiam uma linha, né, como nós temos hoje, várias orientações quando você vai escrever um livro de história, né, você tem várias correntes, várias vertentes. Naquele período, eles não tinham esse conhecimento, eles iam por base, principalmente, em Van Hagen, né, aqueles livros aqueles conhecimentos históricos mais antigos. Então, o livro que eu discorro é esse livro aqui, certo? Não sei se dá para vocês perceberem, certo? Está no plástico aqui, porque é um livro do século XIX, então tem que manter todo o cuidado, certo? Então, de antemão, publicamente, eu quero dizer que estou cedendo esse livro aqui, certo? Ao SEMAS, pelo papel importante que desempenha no Ateneu Sergipense. Então, acredito que ele vai trazer outras colaborações, né, para quem tiver mais tempo, como eu não tive, de pesquisar, tá certo? E tentar discorrer um pouco mais sobre a forma como os compêndios eram apresentados no século XIX. Então, professora Eva, esse livro, certo? Estou doando ao SEMAS, um livro de 1873, escrito por Luiz Queiroz de Matoso Maia, tá certo? Então, esse livro aqui, como eu falei para vocês, nós tentamos apresentar a materialidade dele, né? Apresentar as empresas gráficas que existiam no século XIX, que fabricavam livro, como era esse cuidado de fabricar o livro. Então, nesses 3 capítulos, certo? Basicamente, nós vamos fazendo um apanhado entre quem eram os professores, certo? E como eles faziam para dar essas aulas, quais os materiais que eles utilizavam para lecionar durante as suas aulas, tá certo? Então, durante essa pesquisa, né, nós conseguimos entender que o professor de História era um profissional liberal, tá certo? Nós conseguimos entender também que a disciplina História tinha, sim, a sua importância, né, no século XIX, porque era exigido em cursos considerados ainda hoje muito nobres, né, como o curso de Direito e o curso de Medicina. Conseguimos entender também, né, que foi uma disciplina que, de certo modo, conseguiu se manter, né, desde o início do Ateneu Sergipense, 1871, até os dias de hoje, tá certo? Então, a disciplina História carrega, né, de certo modo, uma história paralela aí com o surgimento do Ateneu Sergipense, né? Porque desde o seu surgimento, desde o surgimento do Ateneu Sergipense até os dias de hoje, ela continua, né, como disciplina dos currículos escolares, tá certo? Sidney, quanto tempo tem aí? Não, tranquilo, Marcos. Fique à vontade. Tranquilo, né? Quando você quiser, se tiver algo ainda a acrescentar, fique bastante à vontade. E quando você Certo, quiser arrematar, fechar a sua reflexão, você também tem liberdade. Somos só certo. nós aqui, então a gente tem um pouquinho mais de tranquilidade para isso. Mas Tranquilo, fique bem à tranquilo. vontade, conforme sua organização, tá bem? Tá ok, tá ok. Então, outra coisa que nós conseguimos perceber a respeito da disciplina de História é que, como eu falei no primeiro capítulo, como eu citei para vocês a respeito do primeiro capítulo, o ensino secundário sergipano ele passou por várias dificuldades até conseguir se manter, né? Até conseguir permanecer em funcionamento, né? Como permaneceu e permanece até os dias de hoje, já com uma outra nomenclatura, que é o ensino médio. Então, vejam só, nós conseguimos, nessa pesquisa também, identificar que houve uma lacuna, onde a disciplina de História deixou de ser ofertada aqui em Sergipe, que vai ser exatamente de 1860 a 1871, que é quando vai entrar em funcionamento o Ateneu Sergipense, né? Houve a implantação do Liceu de Aracaju, né, ali por volta de 1862, mas a disciplina História, apesar de ter sido ofertada, não teve matrículas. Então, a gente não pode considerar que essa disciplina entrou em funcionamento, já que não teve a procura de alunos. Então, de 1860, que é quando vai fechar uma aula avulsa que ocorria lá na cidade de Laranjeiras, até 1871, nós vamos ter aí a inexistência de História, certo? Como parte integrante do currículo aqui em Sergipe. Então, nós conseguimos perceber isso também na pesquisa, certo? Uma outra coisa
que nós percebemos durante a nossa pesquisa, principalmente com relação aos professores, né, do Ateneu Sergipense, é que eram pessoas, né, muito cultas, podemos dizer assim. Eles eram chamados de catedráticos, né? Isso, no Ateneu Sergipense nós temos duas categorias de professor: os professores catedráticos, que também eram chamados de lentes, certo? Ou os professores substitutos. Então, esses professores de história que eu citei para vocês, todos eles eram considerados professores catedráticos, ou seja, pessoas que tinham, além do conhecimento voltado para a sua área, que estava lecionando, tinham a propriedade e conseguiam tranquilamente lecionar em outras áreas, como é o caso de Ascendino Ângelo dos Reis, que foi professor de inglês, foi professor também de outras disciplinas, tá certo? Então, esses professores, esses homens que estiveram à frente do ensino secundário, lá no final do século XIX, eram pessoas que, apesar de não terem as suas formações voltadas para aquela área específica, eram pessoas também capazes, né, de lidar com aquela situação e conseguir, da melhor maneira possível, né, formar cidadãos e cidadãs sergipanos naquele período. Né? Nós vamos entender que o Ateneu Sergipense, desde o princípio, né, formou uma série de personalidades importantes, né? E com certeza o seu quadro de professores daquele período e de outras épocas, como atualmente também, certo? Vem fazendo esse papel da melhor maneira possível. Então, para finalizar, Sidney, eu queria parabenizar, certo, o Ateneu Sergipense pelas contribuições, né, que trouxe para a educação de Sergipe, pelas pessoas que conseguiu formar, né, homens e mulheres, né, que são memoráveis para nós, né? Exemplo de Tetes Nunes, exemplo de Marcelo Deda, um grande homem, né? Nosso governador. Então, o Ateneu Sergipense tem uma importância significativa na educação aqui em Sergipe. Isso deve ser ressaltado sempre. Eu acredito que essas obras que serão apresentadas, esses trabalhos que serão publicados, né, a partir da iniciativa da SEDUC, né, do editorial da SEDUC, em parceria com a Segrase, vai ser de suma importância para que a população sergipana tenha um conhecimento, né, mais amplo da importância dessa instituição, né, para o Estado de Sergipe. Tá certo? Tá Estou bem, aberto às Marcos. perguntas. Tá bem, Marcos. Muito, muito, muito obrigado. É sempre muito bom a gente ouvir quem se debruçou sobre arquivos, foi à procura de fontes, como no seu caso aí, essa aventura para chegar ao compêndio, né? É muito bom porque as disciplinas se naturalizam em nosso cotidiano e a gente imagina que elas sempre existiram da forma como se apresenta para nós hoje, bem consolidada. Recentemente nós temos uma polêmica aí atual em torno da regulamentação da profissão do historiador, não é? Mas é claro que a disciplina também é uma instituição social e, como todas as instituições sociais, elas passam por um processo de construção que é marcado por descontinuidade, por conflitos de interesses. Então, eu quero começar aqui a fazer uma ponderação, Marcos. Você... Às vezes a gente faz perguntas que extrapolam o escopo da pesquisa de quem se debruçou. Então, se você não percebeu o que eu vou sugerir aqui como um questionamento é só você dizer que não foi objeto, mas fique bem à vontade. Deu para perceber durante a sua pesquisa que a disciplina de história é um espaço social, é uma instituição que, de alguma maneira, teve querelas em torno dela, teve disputas em torno do controle do ensino de história. É possível perceber vozes sociais, institucionais, de autoridades, né, que, de alguma maneira, estão dizendo quem pode e quem não pode lecionar, né, se houve também algum recorte de viés ideológico. Nós temos uma polêmica danada hoje em torno do papel do historiador, não é? O que é que o historiador faz na sala de aula hoje, com a neutralidade que vem sendo postulada aí por um determinados segmentos, que é inviável, que é impossível, como sujeito social, a gente não assumir posições, né? Então, Exato. Há conflito em torno da disciplina história ao longo de sua pesquisa? Há sinais disso? Há indícios de que esses conflitos sempre existiram? Porque hoje eles estão em ebulição. E aí, a minha curiosidade é se, ao longo de sua pesquisa,
em que você fala aí que desde a sua origem não havia ainda uma regulamentação para que quem se apropriasse do saber histórico e tivesse reputação social para isso seria levado ao exercício do ensino da disciplina. Então, meu questionamento vai nesse sentido, se você percebeu alguma disputa, algum conflito no sentido de controlar quem pode, quem não pode, que viés se pode dar a disciplina. Fique à vontade, viu? Então, Sidney, boa sua pergunta, gostei do seu questionamento. Veja só, explicitamente, né, nós não conseguimos identificar esse tipo de querela, como você mencionou. Mas, assim, indiretamente nas entrelinhas, você vai perceber que o professor de história não vai ser qualquer um, vai ser uma pessoa que faz parte, de certo modo, da alta sociedade sergipana, né? Não vai ser qualquer pessoa. Por exemplo, para você estudar na faculdade de medicina ou na faculdade de direito, você tem que ter posses. Você tem que ir para um outro estado, viver em um outro estado. Então, imagine você, um cidadão comum no século XIX, possuir esse tipo de regalia. Então, somente quem tinha bens, né, quem tinha dotes, que conseguia ter essa possibilidade. Então, de certo modo, de forma indireta, a gente já vai entender que o professor de história, ele vai ser uma pessoa que fazia parte, né, da alta classe, uma pessoa que tinha, no mínimo, boas condições, tá certo? Outra coisa que nós percebemos é a questão da mudança de nomenclatura do nome da disciplina, né? De 1871 a 1890, a disciplina vai modificar de nome aí 5 vezes. Nós vamos ter Geografia e História, né? Eu não mencionei para vocês, mas é bom frisar para vocês que de 1871 até 1875, História e Geografia eram ensinadas juntas, em uma mesma aula, tá certo? Somente em 1875 é que vai haver a separação entre Geografia e História vai seguir o seu caminho independente aí no Ateneu Sergipense. Então, de Geografia e História, de 1871 a 1874, vamos ter aí História Universal, principalmente do Brasil, História Antiga, Média, Moderna e do Brasil, uma outra nomenclatura, História Universal e História Especial do Brasil, que vai de 1882 a 1890. E aí, em 1890, nós vamos ter História Geral. Aí eu coloco na minha pesquisa um questionamento. Será que essas nomenclaturas voltadas principalmente do Brasil, Moderna do Brasil, Especial do Brasil, não foi para atender aos anseios republicanos, né, de tornar o Brasil uma república, então, de fortalecer aquela questão da identidade histórica de nós, enquanto brasileiros, né? Aí José Murilo de Carvalho vai falar da formação das almas, né, nesse período. Então, é algo para a gente pensar, mas a gente, ao mesmo tempo, não tinha como apresentar mais informações mais explícitas, porque também não estavam explícitas para a gente. A gente tenta, nas entrelinhas, perceber isso aí. Tá bem, Marcos, olha só, temos alguns comentários aqui no chat, eu gostaria de passar para você, né? O Rafael Santana parabeniza você, ele diz que quando a Sayonara ingressou no mestrado, fez um projeto para investigar a disciplina História. Quando entrou, mudou e pesquisou sobre o arquivo do Ateneu. A sua colega Sayonara também havia pensado em estudar a disciplina História, mas é a Sayonara que tem também um livro para publicar agora. Ela definiu um outro objeto, ela trabalhou com arquivos escolares, não é isso? O Carlos Michel diz muito bonito o trabalho do professor, parabéns. Olha, o pessoal parabenizando você, Marcos, aqui. A Sayonara ainda pediu para dizer que está feliz de saber que seu trabalho foi concretizado e que se consolidará em livro, tá certo? Então, nós temos aqui ainda... a Eva perguntou ainda se você está se programando, se pensa em continuar a pesquisa no doutorado, é um questionamento que a Eva faz, tá certo? Ela também coloca se essas nomenclaturas dizem dos conteúdos, não é? Então, são considerações, certo? A Eva quer saber do seu posicionamento em relação ao doutorado, e ela pergunta se essas nomenclaturas para a disciplina de História, que você coloca aí, dizem dos conteúdos, não é? Eu acho que é uma provocação que ela faz. De alguma maneira, esses recortes de títulos, eles revelam aspectos dos conteúdos, é isso que ela coloca. Fica à vontade. Então, respondendo, queria agradecer primeiramente aos colegas que parabenizaram, certo? Um abraço a todos, muito obrigado pelos elogios. Com relação ao fato de continuar, né, os estudos aí com relação ao doutorado, penso sim, mas é algo que requer muito tempo, né, Sidney? Eu acredito que a vida acadêmica, principalmente em um doutorado, não é algo
muito simples, assim, a gente precisa se programar para uma série de questões aí, certo? Então, principalmente envolve tempo, né, para a gente. Hoje, eu estou atuando em uma escola de ensino médio integral, então imagine você estar o dia todo na escola e ainda ter tempo para fazer um doutorado. Então, é algo basicamente, né, quase que impossível nesse momento, certo? Eu acho que nem o ator de Missão Impossível conseguiria realizar essa façanha. Com relação aos conteúdos ao seu relacionamento, à sua ligação com as nomenclaturas, faz todo sentido. No entanto, como nós só tivemos acesso a um único livro, a um único exemplar, né, e basicamente a terceira edição, que já foge do período em que nós estávamos pesquisando, eu não tenho como afirmar isso. Mas, assim, o livro é sobre a história do Brasil, de Luiz Queiroz de Matoso Maia, que é essa terceira edição que eu mostrei para vocês aqui, tá certo? Ela fala, os livros, os compêndios naquele período, eles, além de trazer um autor, tinha a possibilidade de trazer um outro autor também. Esse livro aqui, ele vai falar sobre a história do Brasil, história e coreografia, especialmente da Bahia, certo? Então, um outro autor também faz parte aqui desse compêndio na sua segunda metade. Na primeira metade, que fala de história do Brasil, né, a gente consegue perceber aquela questão, aquela forçação de barra de buscar aquela identidade, né, de mostrar que nós somos brasileiros, que temos raízes aqui, que temos que ter orgulho, coisas desse tipo. Mas, assim, não dá para perceber, não dá para falar ou discorrer muito a respeito dos conteúdos com relação aos nomes, porque eu precisaria ter os conteúdos dos anos onde esses nomes foram sendo modificados, para que daí, então, eu pudesse perceber a relação entre a nomenclatura e os conteúdos que estavam sendo ofertados. Espero que tenha respondido. Tranquilo, Marcos. Assim, há uma curiosidade, talvez não esteja aí ao seu alcance, mas se tiver, você coloca para a gente em relação, se eu tenho algum fato curioso no conjunto dos conteúdos que esses livros apresentam que você queira relatar. Tem alguma curiosidade que tenha marcado a sua leitura desse material? Algum acontecimento curioso, só se tiver aí a sua memória. Tem algo, o Marcos Montelivo, nesse sentido? Veja só, Sidney, eu apresento parte dos conteúdos, né? Assim, o que dá para perceber é que de história do Brasil, assim, eu não percebi um acontecimento muito relevante ou algo que chamasse tanta atenção, certo? O que a gente consegue perceber é que eles tentam fazer, de certo modo, esse afastamento Brasil-Portugal, certo? Tenta enfatizar a questão da nossa nacionalidade, a questão do nosso patriotismo. Então, isso dá para perceber dos conteúdos que são apresentados nesse compêndio. Tá bem, Marcos. Então, olha só, como já não há mais aqui colocações, eu deixo você à vontade para você finalizar a sua apresentação. Os 150 anos do Colégio, do Centro de Excelência Ateneu Sergipense, tem mais essa abordagem para elucidar aspectos singulares do ensino da história. Eu fico contente, muito satisfeito com sua participação. Fique à vontade para você finalizar a sua apresentação perante o público que nos assiste. Então, Sidney, mais uma vez eu gostaria de agradecer o convite, né, feito pela professora Eva, dizer que ela tem cadeira cativa, tá certo? Aqui conosco. Então, queria agradecer também a SEDUC, né, pela iniciativa, o editorial, representando aqui você, no caso, que é um dos responsáveis por esse edital, tá certo? Então, dizer que é uma coisa muito válida, muito importante, porque vai apresentar pesquisas sobre uma instituição centenária, né, que tem uma história muito grande aqui na educação de Sergipe e que, de certo modo, trouxe grandes contribuições e ainda vai trazer grandes contribuições para o nosso Estado. Então, queria parabenizar, certo, a SEDUC pela iniciativa, o secretário por ter autorizado, né, esse edital, Josué Modesto, Espaço Sobrinho. Então, queria agradecer a todos que, de certo modo, direto e indiretamente contribuíram para essa pesquisa, porque não é fácil pesquisar, principalmente quando você está trabalhando, né? Então, na época, eu trabalhava, para vocês terem uma noção, em Neópolis e Penedo. Então, a distância para a universidade e pesquisar, então, é algo que envolve muito tempo. E quando você não tem esse tempo, tudo se torna muito mais complicado. Mas, graças a Deus, conseguimos concluir a nossa pesquisa, tá certo? Então, queria agradecer de forma direta e indireta a quem contribuiu, a quem
cobriu a aula do professor Marcos, a quem, de certo modo, né, teve uma contribuição, por mais que não tenha percebido, certo? Mas, então, eu queria agradecer de coração essas pessoas, certo? Como também a todos que fazem o Ateneu e que, de certo modo, mantém essa escola com esse aspecto, né, que nós, sergipanos, de certo modo, conhecemos. Assim, eu confesso para vocês que, durante a adolescência, eu tinha muita vontade de estudar no Ateneu. Eu não consegui realizar esse sonho, certo? Minha irmã teve essa possibilidade, mas eu não consegui. Mas é uma escola que ainda hoje, né, chama a atenção. Então, é importante manter acesa essa chama, né, de mostrar o Ateneu cada vez mais e fazer com que essa instituição cada vez mais cresça, né? Porque ela é singular, pode ter certeza disso, na educação aqui do estado de Sergipe. Tá certo? Muito Marcos, obrigado. tem gente sem querer deixar a gente finalizar a live aqui. O Valdinei faz mais uma provocação aqui. Ele diz: havia uma disputa pelas cadeiras entre Rafael Arcanjo, José João e José Ascendino. Quem mais se destacou como professor do Ateneu? Você tem resposta para isso? Desses três aí, meu amigo Valdinei, ele está na próxima live. Vou estar aqui também acompanhando ele. Então, esses três professores aí, nós vamos relacionar o tempo em que eles estiveram aí lecionando a disciplina de História, tá certo? Rafael Arcanjo de Moura Matos vai ser o primeiro que vai assumir a cadeira, né? E o último, que nós vamos pesquisar basicamente também em 1890. Ele tem mais tempo no Ateneu Sergipense, apesar de não termos conseguido descobrir qual a sua formação, né, qual o seu tipo de conhecimento, como ele ingressou, ele vai ser, como ele ingressou, perdão, como ingressou, a gente sabe que foi através de convite do governo provincial, mas, assim, ele teve uma participação muito importante no Ateneu Sergipense. Ele foi professor não só de História, como de outras disciplinas, então ele vai ser o professor de História também que mais permanece à frente dessa cadeira. Então, se houve uma disputa, de certo modo, entre eles três, né, o que ficou em desvantagem, até pelo pouco tempo que ficou à frente da disciplina, José João de Araújo Lima, e entre Ascendino Ângelo dos Reis e Rafael Arcanjo de Moura Matos, que são os dois que nos restam, né, com certeza Rafael Arcanjo de Moura Matos, né, exerceu um papel de maior poder, de certo modo assim, na disciplina de História, porque ele esteve mais tempo aí à frente dessa disciplina, tá certo? Tá bem, Marcos, muito obrigado. Muito obrigado ao público que nos assiste. Como coordenador do programa editorial da SEDUC, eu chamo a atenção para o evento que a gente realiza em comemoração aos 150 anos do Colégio Ateneu, do Centro de Excelência Ateneu Sergipense. É uma realização do SEMAS, que é o Centro de Educação e Memória do Ateneu Sergipense, coordenado pela professora Eva. O programa editorial da SEDUC tem orgulho de estar contribuindo para a realização destas lives. Relembro aqui que na live passada a gente trouxe a obra da pesquisadora Sayonara Rodrigues, que foi Por Entre Memórias de uma Instituição, o Arquivo e as Práticas Administrativas do Ateneu Sergipense. Vai ser lançado esse livro pelo programa editorial da SEDUC. Nesta live a gente trouxe também já o livro aprovado do professor Antônio Marcos Monte, que aqui esteve durante essa live, com o título Dos Lentes aos Compêndios, o ensino da disciplina de História no Ateneu Sergipense 1875-1890, e em breve a gente estará lançando a publicidade da nossa próxima live. Desde já, minha gratidão ao professor Marcos, muito obrigado pela condução dessa live, pelas informações especializadas que trouxe para a gente, e até mais, um abraço a todos, e passem bem, se cuidem. Tchau, Marcos. Até mais.